Vamos falar de Vasco, vamos falar sobre, temos a declaração da presidente do Palmeiras, Lélia Pereira, dizendo que o marido dela, o que a gente havia apurado, jamais pensou em comprar a SAF do Vasco. Vamos falar também sobre um apresentador de TV, ex-jogador que não jogou no Vasco, mas tem uma notícia que o Richarlison Pombo seria um nome que o Vasco está pensando em contratar nessa janela. Tudo isso desperta Vascaíno! Salve, salve galera do Vascão! Bom dia para todo mundo e domingo a bola rola. E como rola no Maracanã, Vasco e Flamengo às 4 da tarde, mais de 20 mil ingressos emitidos, casa cheia no Maraca, vai ser um jogo de bola, esperamos vencer o maior rival, o Vasco ainda não venceu, o Flamengo esse ano também, o Flamengo não venceu o Vasco esse ano ainda. O único jogo que teve foi durante o Campeonato Carioca, que foi 0-0. E agora vai ter um jogo pelo Brasileirão. Bom, e ainda estamos repercutindo sobre a possibilidade da Crefisa comprar ou uma das empresas do José Alemancha, e comprar a SAF do Vasco. E ontem teve um conselho arbitral com todos os clubes da Série A para resolver o que fazer com os times gaúchos. E foi afirmado que o Brasileiro volta esse final de semana e os times gaúchos vão tentar corrigir os jogos atrasados durante a data da FIFA, durante a Copa América e tudo mais. E nisso teve os dirigentes de todos os clubes lá. E a Lélia Pereira, como sempre, o presidente do Palmeiras esteve lá. E, claro, ela foi questionada sobre aquele abafa que havia do ano da Crefisa, você comprar a partir da 77. Inclusive aproveitaram que o casal, que o Treviso, foi a Nova York, se parecer a cabeça um pouco, que eles teriam ido para encontrar 77 e comprar a parte deles. E a Lélia Pereira praticamente afirmou que a gente havia falado, que não passou de uma sondagem da imprensa que deles mesmos não havia passado pela cabeça, até porque a Lélia Pereira vai ser candidata à reeleição do Palmeiras, o marido dela é conselheiro do Palmeiras, e disso o José Alemancha nem pensou em comprar a SAF do Vasco. Vejam. Como todos vocês sabem, eu sou presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras. Em novembro nós teremos eleição. Eu sou candidata à reeleição do Palmeiras. E eu, como presidente do Palmeiras, meu marido como primeiro cavalheiro do Palmeiras, não é? Ele não poderia, hipótese nenhuma, negociar a compra de algum clube. Claro que não. Eu só falo do Palmeiras, eu só penso no Palmeiras, eu só luto pelo Palmeiras. Mas o papel de patrocinador seria o caso? Também não, sabe? Também não. Não. Eu só falo do Palmeiras, meu marido também, sabe? Mas não o Vasco. Como eu sou, minhas empresas são grandes patrocinadores do futebol brasileiro, não é? De tempos em tempos procuram a gente, não o Vasco, tá? Outros clubes, para patrocinarmos outros clubes. Mas nós só temos interesse na Sociedade Esportiva Palmeiras. Pessoal, é o que eu havia dito, que além disso, por lei, haveria sim conflito de interesses devido a Lélia ser presidente do Palmeiras,
o José ser conselheiro do Palmeiras. O José é uma pessoa, a Leila é outra. O Pedrinho tinha falado que a amizade dele com o José não tinha nada a ver com a Leila. Mas olha, vocês estão por dentro que se o posto no Código Civil, que ainda não foi votado, por isso mesmo não foi aprovado, esse Código Civil, se for aprovado, não vai excluir a esposa de ser a primeira herdeira do marido, será filhos de pais, depois que vai vir as esposas. Mas esse novo Código Civil ainda não foi votado. Vocês estão por dentro que, se o José morrer hoje, ele herdaria a suposta SAF do Vasco. E isso sim haveria mais um exemplo que haveria sim conflito de interesses, fora que eles são ligados ao Palmeiras. Daí, mas teve gente acreditando nessa especulação. Teve até uma criancinha aí que brinca de ser jornalista, nunca viu o cidadão em coletiva de imprensa, mas ganhei engajamento em cima do Vasco, dizendo para um colega: vocês, não está claro para você que é Crefisa, não? Bom, aí mais um exemplo que não havia o mesmo interesse. Sempre o casal Treviso sempre teve interesse na Manhattan de São Januário, que ainda está de pé esse interesse. Inclusive, muitos falam na amizade estratégica, por assim dizer, da Força Jovem com a Mancha Verde, mas é a união sinistra de torcidas, não tem nada a ver com diretorias. Inclusive, a diretoria do Palmeiras sempre pega pesado quando o Vasco tem interesse de um jogador deles. Mas, aí mais um exemplo que, da próxima vez, um pouquinho mais de respeito, agradeço. Bom, e o craque Neto, o ex-jogador Neto, jogou em todos os clubes paulistas praticamente, mas ele é muito ligado ao Corinthians, se bem que a esposa dele é do Rio, o sogro é do Rio, são vascaínos. Inclusive, ele fala que a maior frustração da carreira dele foi não ter jogado no Vasco. Beleza, mas até que na última eleição do ano passado do Palmeiras, ele falou que o sonho dele é ser presidente do Palmeiras aí. Eu falei da Leila, agora há pouco misturei o Neto no Palmeiras. A última eleição do Corinthians no ano passado, ele falou que o sonho dele é ser presidente do Corinthians. Mas ele é apresentador do programa esportivo da Band, que passa, tem o Donos da Bola daqui do Rio e tem o Donos da Bola de São Paulo também. Não sei nem se o Donos da Bola geral passa aqui no Rio de Janeiro, só sendo o Donos da Bola do Rio, que é apresentado pelo ex-goleiro Getúlio Vargas, inclusive. Mas ele falou que no programa dele, que tem um contato dele, que não disse o nome da fonte, que o Vasco estaria interessado no Richarlison Pombo, que foi atacante da seleção brasileira na última Copa do Mundo, está no Tottenham, na Inglaterra. Bom, não vou dizer que é fake news, eu não tenho o mesmo contato da staff do Richarlison para confirmar ou desmentir, mas tem colegas meus que já entraram em contato, inclusive o Carlos do canal do Pedrosa, que afirmaram para ele que o Richarlison não recebeu nada do Vasco. Inclusive, o foco dele, ele passou praticamente a temporada toda, a temporada que terminou agora, o Campeonato Inglês, a Premier, lesionado, que o foco dele é
curar dessa lesão para a temporada seguinte arrebentar no Tolima. Ou seja, o foco dele é continuar no Tolima. Então, eu acho difícil, não conheço o Richarlison pela seleção, eu lembro dele vagamente no Fluminense, embora ele tenha começado a carreira no Fluminense, ele sempre se declarou vascaíno, ele disse isso para o Thiago Asmar, não gosto muito do Thiago Asmar, mas fiquei sabendo, e o canal dos Exibidos também, que esteve lá na Inglaterra, entrevistou ele admitiu que é vascaíno, inclusive falou que tem jogos do Vasco que ele vira à noite lá, que é madrugada, pelo fuso horário, é madrugada lá na Inglaterra, assiste o jogo e quando vai treinar pelo Tolima, vai, quando o Vasco perde, com aquela cara de poucos amigos. E ele falou que era um desejo dele, né, encerrar a carreira ou no Vasco, né, que é o time do coração dele, ou no Fluminense, por ter sido um clube que ele iniciou a carreira, mas um pouco dele era encerrar a carreira no Vasco. E ele tem, ainda pela idade, mercado lá na Europa, que eu imagino quando ele for vir mesmo, vai ser mais ou menos os passos aí que o Felipe Coutinho fez. Ele vai depois para o Oriente Médio, né, uns petrodólares lá, e depois vir para o Vasco. Então, não será nesse momento. Agora, está uma onda de todo mundo querendo engaixar, tem engaixamento em cima do Vasco, né? É impressionante. Até quando o mercado está aberto, até clubes da América do Sul enchem de jogador que o Vasco quer. E às vezes o Vasco nem quer, nem passou pela cabeça, mas especulando esse atleta para tentar engaixar. Bom, mas vamos acompanhar. Mas até seria um quarteto interessante, Paé, Coutinho, Barré e Richarlison, mas eu acho meio difícil isso acontecer. Então, é isso, galera. Até a hora do almoço, que a gente pôde falar nisso, teve 2 colegas que falaram sobre o mercado e sobre jogadores, serem os salários de jogadores astros, serem caros, que eu acho que tem que, como que eu vou falar, respeitar a opinião deles, né, que os 2 estão sendo cancelados aí na internet, mas eu vou falar até a minha visão, que eu discordo deles. Até mais.